início da pandemia, eu me vi presa dentro de casa, como todo mundo, né? Então, eu comecei a retratar um pouco a cidade pela janela da minha casa. Foi uma forma que eu encontrei para lidar com esse isolamento. Então, num primeiro momento, comecei a retratar uma cidade vazia, atônita, aquele caos que se estabeleceu da noite para o dia. Comecei a retratar exatamente, a fotografar os reflexos que eu via através da janela. Então, eu fotografava com o vidro da janela fechado, então era a paisagem de fora mais o reflexo de dentro e tentando de alguma forma unir esses dois planos, né? Unir o que estava fora ao que estava dentro. Então são imagens muito caóticas, muito coloridas, mas sempre nessa tentativa de união dos dois mundos, né? Aos poucos comecei a sair, comecei a perceber que na rua também estava tendo um pouco essa divisão de dentro e fora, então também comecei a tentar levar essa minha poética para a rua, de estar de alguma forma tentando unir o dentro e o fora. Todas as fotos desse trabalho foram feitas com celular, então é a minha primeira experiência com a mobigrafia, então foi tudo feito com celular. Eu tratei todas as fotos no Instagram, não tem nenhum tipo de montagem, apesar de às vezes parecer, mas na verdade são reflexos de vitrines, de espelhos, de janelas, e que dá um pouco às vezes a sensação de uma montagem, né? De uma montagem de duas imagens. Tá? Bom, a hora que eu cheguei num resultado bacana de um conjunto de imagens, eu estou transformando, né, numa exposição, e o que eu resolvi fazer dessa vez foi trabalhar com uma intervenção urbana. Então as imagens foram todas impressas em tipo lambe-lambe. Então elas estão sendo coladas no centro de Campinas, tanto em postes como em muros, para que a população possa ver esse material. E também, como eu gosto muito de experimentar novos suportes, eu resolvi fazer a impressão dessas fotos em máscaras. A gente está tendo, no momento atual, todo mundo tem que usar máscara, né? Então eu resolvi imprimir as fotos em máscaras de tecido, que eu vou doar numa comunidade, mas que também vai fazer parte de uma exposição. Então as pessoas vão ser os suportes para essa obra de arte, né? E a ideia de fazer tanto as máscaras e doar numa comunidade, quanto o lambe para pôr na cidade, foi uma forma de levar a arte para um lugar onde as pessoas não podem, não conseguem, não têm o hábito de estar consumindo. Construções poéticas, para mim, é um depoimento poético desse nosso momento. É um momento que foi difícil para todos, está sendo difícil, e eu acho muito interessante como a Juliana vai, aos poucos, reconhecendo um novo mundo, né? Um novo mundo que no início assusta, então ele é abordado de longe, de dentro de casa, com toda a segurança, por meio desses reflexos, a partir da janela da casa dela, e aos poucos ela vai retomando esse movimento na cidade, e explorando os reflexos desse novo mundo, né? E a Juliana sempre teve um interesse muito grande pelo corpo. E nesse primeiro momento a gente se depara com imagens sem corpo, sem pessoas, né? Uma imagem silenciosa, uma imagem de abandono do lugar público. Mas aos poucos ele vai sendo habitado por imagens, por reflexos, por estruturas. E isso vai dando um colorido intenso e passando para a gente uma emoção intensa também dessa construção poética de encontro com um novo momento que a gente está vivendo. E a maneira como todo esse projeto foi também encadeado, com as doações de máscaras que foram feitas a partir dessas imagens, e com a devolução dessas imagens também para o espaço público, eu acho que complementa esse projeto, dá mais força para ele. E é muito bonito a gente poder, agora que a gente está caminhando na cidade com um pouco mais de segurança, se deparar com essas imagens construídas durante todo esse período.
trabalho pronto é uma emoção muito grande, é uma realização muito grande ver as fotos impressas, as fotos coladas nos postes, observar as pessoas curiosas vendo os trabalhos, tentando entender do que se trata, porque elas estão muito acostumadas a ver, em poste a gente está acostumado a ver, aquelas coisas de empréstimo, opções de empréstimos, aluguel de apartamento, ou aquelas frases que a gente vê às vezes, traga o teu amor em 3 dias. Então, de repente, se deparar com uma produção artística colada num poste, assim, meio fora de contexto, entre aspas, né, gera uma curiosidade em muitas pessoas. E em outras não, tem algumas que passam e nem prestam atenção. Mas foi muito curioso poder observar essa relação que se estabeleceu entre a cidade, as obras ali instaladas, as fotografias e as pessoas que estão passando por perto. Outra coisa também que eu gostei muito do resultado foi a possibilidade de usar a máscara de proteção, que se tornou um objeto tão comum e corriqueiro para o nosso dia a dia, como um suporte para uma obra. Então foi bem interessante ver o resultado.